Olá pessoal, me chamo Dáfila. Hoje estou aqui com Carl Mila, filho do senhor Ernest Mila, um desbravador da agricultura do Brasil. Nós estamos aqui em Guarapuava, na região, no estado do Paraná. Ele vai contar um pouquinho para nós dessa história. Carl, como é, né, ser filho desse pioneiro, desse desbravador da agricultura, Ernest Mila? Bom dia, tudo bem, Dáfila? Bom dia. Na verdade, foi uma lição, na verdade, foi um ensinamento, né? Porque o pai veio para o Brasil da Europa com 9 anos, em 54, e desde o começo com os irmãos ele começou a trabalhar na agricultura já. E ele era um agricultor muito dedicado, muito inteligente, apesar de ter pouco estudo formal, mas ele sempre foi um grande pioneiro em todas as coisas que ele fazia. Tanto que ele começou com o plantio direto no Brasil, junto com os outros pioneiros, né, o Bartz e o Nuno Pereira, e sempre, com os irmãos, sempre estava tentando desenvolver máquinas melhores e foi um dos pioneiros na soja e no milho aqui na região também, né, sempre estava buscando novas técnicas, novas ferramentas para produzir cada vez mais, né, e um dos melhores ensinamentos, na verdade, que ele deixou foi que ele sempre pensava muito a longo prazo, né? Essa questão do plantio direto é uma prova disso, porque ele via o estrago que a erosão fazia na época e levava todo o solo embora, todo o trabalho de anos, né, de cultivo e tudo. E ele sempre teve uma preocupação em investir mais do que o necessário para a próxima safra, investir para daqui a décadas, né, para as próximas gerações de verdade, né? E depois que eu assumi, depois que eu e os meus irmãos assumimos a lavoura ou a atividade, né, a gente continua mantendo essa mesma tradição e a gente está colhendo esses frutos hoje, né, dessa história toda de construção de solos, construção de fertilidade e construção da conservação em si, né, também. Carl, você me disse que ele veio com 500 famílias da Áustria. E como que foi esse relacionamento, essa ajuda? A gente sabe que aqui a região é muito pioneira, né? Tem um museu. Como que foi esse relacionamento, essa ajuda, né, mútua entre as famílias? Tem um pouquinho dessa história, conta pra gente. Sim, claro. O grupo que veio para o Brasil chama Suabes do Danúbio. É uma história que vem lá do século XVIII ainda. Com as guerras europeias, mas na verdade a vinda para o Brasil foi na década de 50, porque os meus antepassados, meus pais na verdade também, vieram para o Brasil nessa época refugiados de guerra. Eles estavam na Áustria como refugiados de guerra e tiveram que se alocar e vir para o Brasil. O Brasil era um dos poucos países que estava aceitando crianças e idosos também, né? Ou seja, pessoas que não estão aptas à mão de obra. E essa colonização foi feita aqui nessa região próxima a Guarapuava. No começo foi bem complicado, os primeiros 10, 15 anos a gente não se conhecia o solo, não se tinha técnicas de agricultura avançadas, adubação, máquinas, então se cultivava basicamente arroz e trigo, com muito baixa produtividade, muito baixa rentabilidade também, né? Bem de sustentação, praticamente de subsistência, eu digo, né? E nos primeiros anos até muita gente foi embora daqui, né? Quem tinha um pouco mais de recursos acabou saindo. Agora, na década de 60 e 70 começou a Revolução Verde, começaram a surgir os primeiros fertilizantes, a técnica do calcário para correção de solo, as primeiras máquinas. E aí as coisas começaram a andar, né? E uma coisa que eu esqueci de citar é que a cooperativa a qual a gente é filiada aqui, a Cooperativa Agrária, ela foi fundada já na chegada dos primeiros imigrantes, né? Então o trabalho sempre foi feito em conjunto com a cooperativa, né? Então a compra e a venda de produtos sempre foi feita em conjunto. As primeiras máquinas vieram pela cooperativa e que arrendava para os cooperados. Então, e até hoje ainda a cooperativa mantém um vínculo muito forte da comunidade aqui e dos agricultores, né? Mantém a pesquisa, mantém a parte de assistência técnica, então isso é um legado bastante importante aqui para a nossa região. Perfeito, e você citou até que, né, nos inícios, eu acredito que tinha baixa produtividade, errava muito para aprender como fazia, e hoje, né, em 2021, justamente o condomínio Mila teve a maior produtividade, né, campeão de produtividade em soja, pelo SESB, segundo ano consecutivo, né? No ano passado foi em outra região que também o condomínio está presente, no estado do Piauí, e agora aqui no Paraná, nacional,
teve a maior produtividade. Então, olha só, né, que trajetória, saindo lá do início, desbravando, e agora está nessa maior produtividade do país. Isso deve ser um orgulho enorme, e esse realmente é um legado. Então, esse legado que vem do seu pai, Ernest Miller. Então, qual que, né, o que você espera deixar para as próximas gerações desse legado do seu pai? Você e seus irmãos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a parte mais importante é a gente pensar realmente do jeito que ele pensava, pensar nas próximas gerações, pensar daqui a 20, 30 anos, pensar na conservação, na melhoria, na sustentabilidade do solo, porque acho que o nosso bem mais precioso e o nosso recurso mais escasso é a terra, na verdade, né? A terra agrícola. E assim, a gente precisa ano após ano construindo isso, né? Deixando ela o máximo de equilíbrio possível, com o máximo de produtividade possível, alcançando essas altas médias, né? Para que realmente, vamos dizer assim, a gente consiga servir o nosso propósito, que é tirar alimento do solo de uma maneira sustentável e que isso seja isso continue sendo dessa maneira por gerações, né? Essa seria a nossa ideia, nosso legado para os próximos, os nossos filhos e netos e sobrinhos e tudo que vem por aí, né? Seu pai deve ter tido uma vida muito orgulhosa dos filhos e de tudo que ele deixou, né? Parabéns ao Condomínio Mila, ao Ernest por essa linda história, aos filhos que hoje estão trazendo, né? Continuando esse legado. E a gente da Rizobacter agradece muito por essa entrevista. Obrigado muito obrigada. Obrigado pela parceria também.